Cumprimentamos a todos na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos na manhã deste domingo. Nós estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical e nós estamos com uma lição nova que fala sobre a Santíssima Trindade. Lembrando que essa lição ela é da CPAD, a Casa Publicadora, da Assembleia de Deus, e nós vamos dar início na lição de número 1. Antes, como subtema desta revista, ela fala sobre o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. E o comentarista dessa lição é o professor Douglas Batista, ele que é o comentarista desta lição, referente ao primeiro trimestre do ano de 2026. A lição de número 1, ela tem como o tema o mistério da Santíssima Trindade. Então vamos dar início, aqui por exemplo, o textual da lição, verdade aplicada, mas antes nós vamos fazer oração, para que Deus possa dirigir as nossas vidas e aprendemos um pouco da palavra de Deus, Você que está aí, fique à vontade para comentar, fazer o seu pedido de oração também. Estaremos aqui atendendo na medida do possível que a gente tiver dentro do nosso alcance. Amém? Vamos orar então ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado ao Senhor por dar início nesta manhã, mais uma lição dessa escola bíblica em que nós venhamos aprender a Tua palavra. Especificamente aqui está falando sobre a Trindade, Papai querido, que vamos entender um pouco melhor como que é, meu Deus Todo-Poderoso, o Senhor nosso Deus sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado por que o Senhor é bom e a presença do Teu poderoso Espírito Santo se faz em nossas vidas para poder nos revelar, nos mostrar, nos discernir em tudo conforme a Tua vontade, a Tua palavra, para a glória e louvor do Teu nome. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vocês que estão aí assistindo, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. O textual da lição, ele diz o seguinte: este é o meu filho amado em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Mateus capítulo de número 3, o versículo de número 17. A verdade prática desta lição, ela diz o seguinte: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em 3 pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Então, vou repetir aqui para que os irmãos venham entender a dinâmica da lição, a dinâmica da revista toda, que aqui esta verdade ela vai ser uma base para todas as demais lições, tá? A doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em 3 pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Muito bem, tá? Agora nós vamos para a leitura bíblica em classe. Se você tiver a sua Bíblia, caso você queira acompanhar essa leitura bíblica, ela está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, Mateus de número 3, capítulo 3, dos versículos 13 ao 17. Mateus, capítulo de número 3, versículos 13 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele.
Eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Com essa leitura da palavra de Deus, nós vamos louvar agora o Senhor com o hino, né? Vou pedir para minha esposa estar louvando, entoando o hino de número 8, hino de número 8 da harpa cristã, se você quiser acompanhar. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas estás comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde e mais benigno, não há, ao pecador perdoar anela, Ele só, e pelos seus santos sempre vela, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido, nele só, mas sua glória me há permitido, dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, nele nós temos um firme guia, nele só, a noite enche de alegria, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Vou pedir para minha esposa fazer a introdução e eu toco isso. O batismo de Jesus retrata um dos momentos de revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as três pessoas da Trindade se manifestam. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. O episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Nesta lição vamos abordar o mistério da Trindade sob três aspectos: a revelação no batismo de Jesus, a distinção e unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. A revelação a revelação trinitária no batismo de Jesus. O batismo do Filho, a obediência de Cristo, Jesus, o Deus encarnado,
desceu às águas do Jordão para ser batizado por João Batista. Este ato, à primeira vista, pode parecer desnecessário, já que Jesus não era um pecador. Contudo, ele disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus não precisava ser batizado como uma forma de expressar arrependimento. Contudo, ele se submeteu-se a essa tradição judaica, associando-se à condição dos pecadores que veio salvar. Assim, o batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade pecadora e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Esse é o início visível da missão messiânica que culminaria na cruz. Amém. Muito bem, irmãos. Então, nós já demos início aqui, né, à introdução desta lição acerca da Trindade. Já está falando para nós aqui na lição que existe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Já entendemos. E esta passagem que nós lemos também em Mateus, capítulo de número 3, dos versículos 13 ao 17, é uma passagem que, notadamente, nós observamos a presença dessas três pessoas, né? Quando o Senhor Jesus ele vai ser batizado por João Batista, nesta passagem que nós lemos, o Filho, o Senhor Jesus, ele vai ser submergido à água, né? Nós chamamos de submersão. Creio que nós estaremos falando um pouco mais sobre isso, né? Submersão, nas demais lições. Enfim, João Batista ele submerge o Filho na água e aí aparece o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, né? Então vem uma pomba, que aquela pomba simbolizava, né, o Espírito Santo ou a presença do Espírito Santo. E ouve-se também uma voz dos céus, que nós entendemos que essa voz dos céus, que fala ali com a pessoa de Jesus, o Filho, é o Deus Pai. Então, vamos resumir aqui, o Deus Filho havia sido batizado, o Espírito Santo em forma de pomba aparece, e o Deus Pai, ele fala, esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou quem eu tenho prazer. Muito bem, através desse pressuposto, essa passagem, que é muito importante para nós fundamentarmos as demais lições, nós entendemos o significado da Trindade, as três pessoas, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito bem. Então aqui nós falamos a respeito do batismo do Filho, né, a obediência de Cristo. Entendemos que Jesus, ele não pecou, não havia pecado em toda a sua trajetória de vida. Entendemos também que Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria para que ele pudesse fazer a sua missão aqui na face da terra. E Jesus, ele vai pregar, ele vai curar, sabe muito bem disso, que Deus ele usa, né, o Deus Pai coloca o seu Filho na face da terra para cumprir esta nobre missão, que é curar os enfermos, que é poder dar vista aos cegos. O profeta Isaías também menciona sobre esta missão do Messias. Acreditamos que Jesus é o Messias. Algumas religiões hoje talvez não acreditam que Jesus é o Messias ou o Filho de Deus, mas nós cremos, nós acreditamos nisso, que Jesus é o Messias e o Filho de Deus. É importante nós falarmos isso, porque é bom nós definirmos muito bem o que é em cada papel das pessoas dessa Trindade. Então Jesus vem na face da terra, ele desce às águas do Jordão. Por que ele desce às águas do Jordão? Aqui ele fala que para se cumprir, né? João Batista ele fala que ele que tinha que ter teria necessidade de se batizar. Por quê, irmãos? O que é o batismo, né? Já adiantando um pouco aquilo que é o batismo para vocês, o batismo é como se a pessoa ela fosse submergida às águas e simbolicamente os seus pecados, aquelas correntes daquelas águas,
estariam levando os seus pecados. E através desse simbolismo, que é o batismo, a pessoa, ela vai ser uma nova criatura. Mas ela é uma nova criatura somente pelo batismo? Não. Ela é uma nova criatura pelo arrependimento dos seus pecados. Na verdade, o batismo é um simbolismo de que a pessoa ela está decidindo em sua vida não ter mais aquela vida de pecados para se arrepender e ter uma nova vida, uma vida purificada, simbolicamente representando as águas que estão purificando a vida daquela pessoa. Então, se você olhar por esse ponto de vista, você entende que Jesus não havia pecado, não havia necessidade do batismo. Mas ele fala para João Batista que é necessário que se cumpra a palavra. Por quê? Porque a partir daquele primeiro ato que Jesus fez no batismo, muitas pessoas, inclusive até os dias de hoje, se batizam para poder ter a sua nova vida com Cristo, a sua nova vida com Deus. Então ele foi, vamos dizer assim, um exemplo para todos nós cristãos sabermos que temos que também sermos batizados, aqueles que ainda não foram. Aos que já foram, né, já entenderam este significado, já tem a sua nova vida e procura viver essa nova vida com Cristo. Muito bem. Até explicamos um pouco aquilo do batismo, que não é talvez o fundamento da lição, mas é importante também nós falarmos sobre isso. Interessante também que nós falarmos que Jesus, ainda que ele não tenha pecado, ele cumpriu esse, vamos dizer assim, esse mandamento, né? Isso que Deus colocou para que os homens cumprissem em suas vidas. Muito bem. Então, Jesus ele desce as águas, João Batista vai lá e ele fala para ele, né, que ele teria que ser batizado por ele, na verdade, né? Não era necessário porque Jesus ele não era um pecador, mas ele fala, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, para que se cumprisse a justiça, Jesus ele se batiza. E aí há a manifestação da pessoa do Espírito Santo, como nós falamos, em forma de pomba, e a presença do seu Pai que está nos céus, que fala, esse é meu filho que eu tenho prazer. Então nós vemos também que até mesmo a Trindade estava aprovando ali o batismo de Jesus. A Trindade quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, aprovando o batismo do Filho, tá? Então assim, o batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade pecadora. Aí Jesus ele quer falar que o homem precisa se batizar. O homem precisa se despir do velho homem, que é a natureza pecaminosa, esse velho homem. E aí o homem se despindo dessa velha natureza, ele vai nas águas simbolicamente, repetindo simbolicamente, como se as águas do rio estivessem tirando todos os seus pecados. E ali, em uma confissão pública, ele está demonstrando que ele quer uma nova vida vivendo a vontade de Deus. Muito bem. E por isso João Batista estava ali, para poder batizar as pessoas. Muito bem. Então esse é o início visível da missão de Jesus, a missão do Messias, que culminaria futuramente na cruz. A gente sabe que o destino que Jesus teve em toda a sua trajetória, Deus Filho, né, Jesus, foi a cruz do Calvário, necessário também o sacrifício para que nós tivéssemos vida. O tópico de número 2, ele fala sobre a descida do Espírito, a unção para o ministério. Vou pedir para minha esposa estar lendo, tópico 2. E assim, só para complementar, assim como Jesus se entregou, né, por nós, nós também precisamos se entregar por Jesus, né? É verdade. Tópico 2. A descida do Espírito, a unção para o ministério, logo após sair das águas, Jesus... Logo após sair das águas, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. Essa manifestação visível indicava ser ele o Messias prometido, o Cristo literalmente o ungido de Deus. Essa unção, porém, não se deve ser confundida com uma adoção do Espírito.
como se Jesus passasse a ser o Messias naquele instante. Antes mesmo do batismo, ele já era o Filho de Deus. Portanto, a vinda do Espírito sobre Jesus na ocasião do batismo representa sua unção pública e visível, marcando o início de seu ministério terreno e capacitando-o para cumprir a missão redentora conforme as profecias messiânicas. Amém, muito bem. Então, nós temos que também explicar sobre a pessoa de Jesus aqui para os irmãos. Por quê? Porque algumas pessoas podem confundir, até mesmo hoje ainda confunde, não acreditando que Jesus é o Messias. Como já mencionei no início, né? Jesus é o Messias, é o ungido, significa ungido, o Messias. Ele é o Filho de Deus, que alguns até hoje, inclusive judeus, irmãos, não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Eles acreditam ainda que virá o Messias prometido por muitos judeus, ainda para eles não vieram. Não veio esse Messias, melhor dizendo. Então, eles acreditam. Todos os judeus? Não. Parte dos judeus. Não sei qual que é a porcentagem, mas boa parte dos judeus não acreditam que Jesus é o Messias, o ungido, ou o Filho de Deus. Mas nós acreditamos e deixamos bem claro que esse ponto de vista de nós cristãos, e acredito que é o ponto de vista da grande maioria dos evangélicos, dos cristãos, né? Não evangélicos também, não católicos, entre outros cristãos, acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Então, creio que essa é a corrente majoritária dos entendedores da Bíblia. Então, nós vamos também defender esta tese a respeito de Jesus sendo o Messias, o ungido, o Filho de Deus. Então, a gente vê aqui, novamente, repete aqui nesta subtópico, sobre a forma corpórea de pomba, que é o Espírito Santo, né, que é uma manifestação ali visível que Jesus é o prometido, é o ungido. Ou seja, as três pessoas ali estão confirmando o ministério de Jesus. Jesus, ele decide se batizar. Deus, o Pai, ele fala, esse é meu filho amado. Fala assim, eu estou confirmando que ele é o meu filho. É isso que significa, realmente está sendo chancelado ali essa ação do meu filho. Então, eu confesso a vocês, então por isso que ele fala, esse é meu filho amado, que eu tenho prazer nele. Então, é uma chancela ali, das pessoas que estavam ali, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, uma concordância, vamos dizer assim, naquele ato do batismo. Mas é interessante nós falarmos também que Jesus, ele não foi o Messias, ou não era o Messias, a partir do momento do batismo. Toda a vida Jesus, ele foi, sempre será o Filho de Deus. E nós vamos ver essa passagem que está registrada em Lucas, capítulo de número 1, e o versículo de número 32, porque Jesus, todavia, foi e será o Filho de Deus. Ainda antes que ele viesse na terra, o Senhor Jesus, ele já era e continua sendo o Filho de Deus. Lucas, capítulo de número 1, versículo 32, nos diz assim, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então aqui está confirmado esse trono de Davi, que está falando aqui em Lucas capítulo de número 1, versículo 32, será chamado Filho do Altíssimo. Então há a confirmação realmente que Jesus é o Filho de Deus, e antes dele estar na face da terra, Jesus era o Messias. Né? Eu gostaria que você colocasse em João, capítulo 1, João. Nós vamos ver outra passagem para esta confirmação. Então, a vinda do Espírito sobre Jesus na ocasião do batismo representa uma unção pública e visível. É uma das ações do Espírito Santo, né? Que entendemos também que vai falar sobre o Espírito Santo também. Nós vamos entender que é uma ação do Espírito Santo, ali também concordando aquela forma de pomba sobre a pessoa de Jesus Cristo. João, capítulo de número 1, Evangelho de João, capítulo de número 1, a partir do versículo 1, diz assim, no princípio era o Verbo,
E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, o João Batista, tá? Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. De quem que está falando aqui? Está falando de Jesus, a pessoa de Jesus, né? Testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz, ou seja, João Batista estava testificando de Jesus, que é a luz. Muito bem. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Foi feito por ele. Então eu pergunto, se alguém fez o mundo, como que a pessoa poderia nascer logo depois do batismo? Então essa pessoa ela não deveria ter existido. Então entendemos aqui que Jesus já existia, tá? E outras passagens também, irmãos, que quando ele tem uma conversa com os fariseus, o próprio Jesus fala, antes de Abraão eu era. Ele todavia existiu. Ele se despiu da sua glória, ou seja, ele veio lá dos céus para cumprir a sua nobre missão na face da terra. Então Jesus sempre foi o Filho de Deus, antes dele vir na face da terra. Então ele não recebe o ministério do Messias ou o ungido apenas no batismo. Esse ministério dele já é com ele, já está com ele desde muito tempo atrás. Sempre ele existiu, né? Então estava no mundo, o mundo foi feito por ele, veio para que era seu e os seus não receberam, versículo 11, né? Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne. Aí eu quero colocar um parágrafo aqui. No princípio era o Verbo, estava falando João, né? Agora o Verbo se fez carne. Quem que é o Verbo aqui? Também é a pessoa de Jesus, né? E o Verbo estava com Deus. Né? O Verbo, bem no começo de João, que fala que o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então nós já entendemos um pouco do significado da Trindade e mais especificamente no sentido da Trindade na pessoa de Jesus. Muito bem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito. O que é o unigênito? O único filho. O unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. Muito bem. Então, irmãos, nós somos filhos de Deus? Somos. Por que ele fala unigênito? Porque nós somos filhos também adotivos. Após Jesus fazer todo o ministério, a sua chamada, a sua redenção, o Senhor Deus nos adota como filhos. Então, nós somos considerados filhos de Deus adotivos. Assim como a palavra de Deus, carinhosamente, nós usamos a expressão Abba, Pai. Tá? Por isso que nós somos filhos de Deus. Aí nós entendemos aqui também, irmãos, que a vinda do Espírito sobre Jesus, na ocasião do batismo, representa a unção pública do início do seu ministério terreno, para cumprir que é a sua missão de redenção, conforme as profecias messiânicas. Vamos ver essas profecias, está registrado no livro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, e também Lucas, capítulo de número 4, 18 ao 21, que são profecias que deveriam ser cumpridas, tanto que se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo. Tá? Muito bem, Isaías, capítulo de número 61, o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Nós vamos ler aqui para os irmãos entenderem. Diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração,
a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Quem que deveria cumprir essa missão? Essas palavras que foram registradas aqui, é uma salvação proclamada há muitos anos atrás por um profeta chamado Isaías. Bem no começo do ministério de Isaías, o próprio Senhor Jesus ele se apresenta a Isaías no capítulo de número 6. Quando Jesus aparece, Isaías ele identifica a sua condição de pecado e ele fala que ele habita no meio de um povo impuro e ele também está com os seus lábios impuros. E aí começa-se o ministério profético de Isaías, capítulo 6, e aí há uma pergunta ali: a quem eu enviarei, né? Quem há de ir por mim? E quem fez essa pergunta a Isaías? Jesus fez essa pergunta. E aí Jesus passa a falar as palavras de Isaías daquilo que haveria de ser cumprido. As profecias de Isaías deveriam ser cumpridas. Dentre elas, uma delas é essa, que ele viria para dar vista aos cegos, ele viria para poder tirar as pessoas das trevas, mas as trevas que nós estamos falando não são trevas visíveis, irmãos. Nós estamos falando de trevas espirituais. São trevas que aos nossos olhos são invisíveis. E por isso que muitas vezes os homens, até os dias de hoje, não entenderam e não entendem o ministério de Jesus como Filho de Deus. E existe essa frustração em muitas pessoas até os dias de hoje. Muitas pessoas até mesmo não acreditam em Deus, né? Devido ao quê? Porque Jesus, irmãos, ele não veio para cumprir a minha vontade, a sua vontade, a vontade da humanidade. Jesus veio na face da terra para cumprir a vontade do seu Pai que está nos céus. E a vontade do Pai que está nos céus não é fazer aquilo que a gente quer, é fazer aquilo que é soberano, aquilo que é acima de nós, um propósito maior do que aquilo que nós colocamos, qualquer que seja o projeto nas nossas vidas. E por isso as pessoas se frustram com o ministério de Cristo muitas vezes. Mas o ministério de Cristo é a obediência fiel e verdadeira ao seu Pai que está nos céus. Esse é o princípio do seu ministério, do seu projeto messiânico que Deus Pai colocou ele aqui. E outra passagem que nós entendemos é Lucas 4, do versículo 18 ao versículo 21, e também vemos essa confirmação do ministério de Cristo, da pessoa de Jesus. Nós vemos que Isaías profetizou muitos anos atrás, já aqui no Evangelho de Lucas, capítulo número 4, do versículo 18 ao 21, vemos que Jesus já está na face da terra, né? Que diz assim a palavra de Deus: o Espírito do Senhor é sobre mim. Olha só, o que está escrito aqui é a mesma passagem praticamente que está lá em Isaías 61, que foi escrita muitos anos atrás. Praticamente a gente vai repetir a confirmação desta profecia. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tomando-o dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ou seja, hoje se cumpre esta profecia em seus ouvidos. Aos fariseus que estavam reunidos na sinagoga, chamaram de Jesus de blasfêmia. Muitos chamaram Jesus de blasfêmia. Por quê? Porque ele estava ali se identificando como Messias, como Jesus. E muitos ali não creram. E ele estava cumprindo verdadeiramente a profecia do profeta Isaías. E quando ele viria para poder cumprir essa missão, que era dar vida às pessoas, dar vista aos cegos, né, a trazer as pessoas à luz que estavam em trevas. Veja que João Batista também fala que ele é a luz, é o verbo que se fez carne. Então, todos os cumprimentos da palavra de Deus, você vai observar, claro que existem muitos outros
outras passagens, mas vão se cumprir na pessoa de Jesus Cristo e o início do seu ministério aqui na face da terra. Bom, tópico de número 3, vou pedir para minha esposa fazer a leitura para nós. A voz do Pai, a aprovação celestial. Por fim, uma voz audível do céu proclama: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Trata-se de uma declaração solene e pública do Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus. Essa afirmação remete às mensagens messiânicas e proféticas de que Jesus é o Filho eterno, o ungido de Deus, aquele que agrada plenamente ao Pai. A voz celestial não inaugura sua filiação, mas a proclama diante da humanidade, confirmando a encarnação do Verbo. Desse modo, a voz de Deus no batismo autentica não somente a missão redentora de Jesus, mas ainda demonstra sua filiação divina. Ele é o Filho em quem o Pai tem completo prazer. Amém. Glória a Deus, por esta palavra, irmãos, porque a palavra de Deus, ela revela para nós coisas maravilhosas. Não há nenhum livro, nenhuma literatura, nenhum outro tipo de leitura que você vai identificar palavras verdadeiras como a palavra de Deus. Você pode ter uma base em outro tipo de literatura para entender sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa de Jesus, sobre o Espírito Santo, mas não tem nenhuma fonte melhor para você ter melhor explanação ou no seu estudo, na sua pregação, do que a palavra de Deus. Nós recomendamos, claro, que a pessoa estude não somente a palavra de Deus, e pode estudar até mesmo outros livros, como subsídios, mas nós temos que entender que esse subsídio ele não pode extrapolar aquilo que a palavra de Deus está registrando, porque ela é a palavra fidedigna, a palavra do Senhor é a palavra da verdade. Não é uma meia palavra, ela é a verdade, porque nós entendemos que a palavra de Deus é o único livro que nós entendemos que é a verdade real e completa, tá? Agora, existem outros livros que aí você pode submeter a uma apreciação, uma opinião, né? Aqui não tem uma opinião na palavra de Deus, é a verdade de Deus e ela deve ser seguida. Eu entendo que a palavra, a Bíblia Sagrada, é a Constituição, que é uma lei, né? Nós entendemos que a Constituição é uma lei, mas é a Constituição do céu, porque é uma lei que ela não muda. É aquela lei que é verdadeira e que não tem uma meia-verdade nela, é uma verdade completa e nós temos que entender isso. Se algumas pessoas talvez não estão interpretando corretamente a palavra de Deus, eu sugiro que essa pessoa ela busque para entender melhor quem é Deus em oração, na sua vida, para saber verdadeiramente como está as demais coisas que está sendo analisada na sua vida, para que não venha ter essa dúvida, porque a palavra de Deus é a verdade. Irmãos, a voz do Pai, que está falando no tópico 3 aqui, é uma aprovação do Pai no ministério do seu Filho, o único Filho, o unigênito, né, que nós entendemos aqui também no Evangelho de João, o único Filho, né? Ele confirma que esse é o Filho dele, amado, em quem ele tem prazer. Confirma-se, ele confirma assim, eu confirmo esse ministério que meu filho está assumindo de poder cumprir a palavra de Deus e ser ungido, o Messias, para poder salvar as nações, salvar os povos. Essa declaração pública, ela confirma a identidade de Jesus como filho. Por quê, irmãos? Porque se Deus Pai falasse que aquilo lá não era verdade, ele falava assim, não, esse não é o meu filho. Ele iria demonstrar, porque o nosso Deus Pai, Todo-Poderoso, ele não pode negar a sua natureza. Ele é um Deus verdadeiro, ele não pode negar a sua natureza. Então ele certamente negaria que não era o Messias, não era ungido.
mas o Deus Pai, naquele momento, ele afirma o ministério do seu filho, o ministério terreno, e ali existe o quê? A encarnação do filho no momento ali terreno para cumprir o seu ato como Messias na face da terra. Então, ali o batismo é um simbolismo, todavia, Jesus não pecou, entendemos, mas ali existe também uma confirmação desse ministério através desse ato aqui do batismo. Essa afirmação remete às mensagens messiânicas proféticas que Jesus é o Filho eterno, o ungido de Deus, aquele que agrada o seu Pai. Então, o Pai, ele confessa ali que é o Filho dele mesmo, tá bom? Por que é necessário que nós temos que ler essa passagem? E também foi necessária essa ação para que se cumprisse a justiça. Porque senão, se não tivesse essa passagem, irmãos, haveria muitos outros falsos doutrinadores que iam misturar todas as estações aqui e falar que Jesus não é mais o Filho de Deus. Então foi necessário o registro desse ato aqui, principalmente na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, para nós termos essa base de estudo para passar para vocês. E ainda assim muitas pessoas não acreditam, como nós falamos aqui, que Jesus é o Filho de Deus. Por isso nós temos que defender isso. Defender aquilo que a verdade de Deus é pregada e deve ser vivida também. Muito bem, agora vamos para o tópico do número 2, a distinção e a unidade das pessoas divinas. Unidade e distinção pessoal. A doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência, mas subsiste em três pessoas distintas. A obra da redenção, por exemplo, é trinitária em sua essência. O Pai planeja e elege, o Filho executa a obra expiatória e o Espírito aplica os benefícios da salvação. Assim, a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, é enriquecida por ela, revelando um Deus que é, ao mesmo tempo, uno e em essência e triuno em pessoa. O Deus bíblico não é uma unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica eternamente. Subsistem em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O que precisamos entender aqui, irmãos, é que são três pessoas, resumindo aqui, porque às vezes pode ser que alguma pessoa confunde, né, aquilo que está sendo explicado. Nós temos que entender que existem três pessoas. Existe o Deus Pai, existe o Deus Filho e existe o Deus Espírito Santo. Resumindo, é isso, tá? Agora entendemos que existe Deus como se fosse uno, aqui o autor está trazendo, acerca desta unidade. Por que esse Deus uno, unidade? O que significa unidade? Porque eles, as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, concordam entre si em toda a missão a ser realizada na face da terra. Agora, há discordância na palavra de Deus, de que Deus Pai, Filho e Espírito Santo não hajam de formas em concordância. Eu posso te citar uma passagem que cada um tem uma vontade. Uma passagem, por exemplo, que Jesus tinha uma vontade, o Filho. Talvez você pode se confundir daquilo que eu estou falando, mas por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você entenda que cada um é uma pessoa. Jesus, no Getsêmani, antes de ser sacrificado na cruz do Calvário, essa é a passagem, ele fala para o Deus Pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. O que ali estava significando essa palavra de Jesus? Ele estava falando: Pai, se possível, se eu puder não ser crucificado, passe de mim esse cálice. É como se Jesus ali, ele ia sofrer certamente as dores ali na cruz do Calvário, como carne, né? Porque nós entendemos que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Naquele momento ali, ele estava
agonizando, tanto que a passagem da palavra do Senhor fala que ele estava saindo pelo seu corpo gotas de sangue. Agonia. É um momento muito difícil que Jesus estava passando. E na condição espiritual, Jesus estava levando sobre si também, irmãos, todo o pecado da humanidade. Imagine o peso disso tudo. Mas, enfim, ele fala, se possível, passar de mim esse cálice. Mas ele complementa, todavia, seja feita a tua vontade. Então, Jesus ele não discordou da vontade do seu Pai. Ele falou, se possível. Então, significa que Jesus, sendo uma pessoa, ele teve a sua vontade. Mas ele cumpriu a vontade do Pai que está nos céus. Por isso que muitas pessoas, por que eu estou falando isso? Porque por isso que muitas pessoas acreditam que é somente uma pessoa, mas não é uma pessoa. Na verdade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles concordam entre si as suas decisões, e por isso que muitas vezes algumas pessoas vão acreditar que é somente um. Mas não, são 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito bem, então a obra da redenção, ela é trinitária em sua essência, né? O Pai, o que ele vai fazer? O Pai, ele elege. Vamos ler aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 4. O Pai, ele elege, né? E o que o Filho faz? O Filho, ele executa a obra expiatória. Por que fala obra expiatória? Porque existiam animais que eram a expiação pelo pecado. Lá no Antigo Testamento existia um animal, e esse animal teria que ser sem mancha, que a mancha representa não ter pecado. E esse animal era sacrificado, era expiado pelos pecados do povo. E aí, futuramente, quem que faz essa obra expiatória? Porque quando expiava antigamente esse animal, o sumo sacerdote ele espargia o sangue desse animal sobre o altar. Tem todo o procedimento que não vou detalhar, mas, enfim, Deus recebia o sacrifício daquele animal e perdoava os pecados do povo. Alguns entendem que eram pecados encobertos, né? Mas a Bíblia fala perdoava o pecado do povo. E quem perdoava? Através do sangue de um animal. Depois que Jesus veio, ele foi a própria expiação pelo pecado. Ou alguns entendem como propiciação pelo pecado. Ele foi morto como um animal anteriormente no Antigo Testamento para perdoar, só que não várias vezes como no Antigo Testamento, porque toda vez tinha que matar o animal. Agora não é necessário mais matar animal algum, porque o próprio Jesus já fez a obra definitiva. Ele morreu e foi o sacrifício único e verdadeiro, que não há necessidade mais de fazer outro. O sangue de Jesus foi a expiação, a obra expiatória de Deus, né, através da pessoa de Jesus Cristo. Muito bem. Aqui nós lemos, então, que o Pai, ele elege. Efésios capítulo de número 1, e versículo de número 14, vai nos falar assim: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Aqui está falando sobre o Espírito Santo, irmãos, né? A obra da redenção, por exemplo, é trinitária. Em sua essência, o Pai, o Pai planeja e elege. Deus Pai, ele planeja toda a obra e elege. Ele elege quem? Aqui, por exemplo, está falando sobre o Espírito Santo. Por que está falando sobre o Espírito Santo? Né? O Espírito Santo, ele é o penhor. Vamos ler o 12 aqui para entender melhor. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. E tendo nele também fostes selados com o Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo. Espírito Santo das promessas. Aí o 14 vai falar, o qual é o penhor. Quem que é o penhor? O Espírito Santo, da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Acredito que nós vamos falar mais um pouco sobre isso na pessoa do Espírito Santo mais para frente, nas demais lições. Mas por agora nós entendemos que o Senhor Deus ele elege Jesus, né,
que Jesus ele faz a obra e ele elege o Espírito Santo para poder fazer esse penhor, que é o selo. Esse é o selo da promessa, é o Espírito Santo, o selo da promessa. Então, Deus Pai, ele elege e o Filho, ele executa a obra, João 3,16, né? Que não é nem necessário a gente ler, João 3,16, que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto áureo da Bíblia, irmãos. Quero que você entenda que esse é o texto maior da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada, o centro dela é a pessoa de Jesus Cristo. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a pessoa de Jesus Cristo é o centro da atenção da Bíblia. Toda passagem bíblica está voltada para Jesus. Tudo que você vai ver nas passagens bíblicas, elas remetem ao cumprimento da profecia, que é Jesus Cristo. Ele é o cumprimento da profecia, desde o Antigo Testamento. Como nós falamos aqui, que antigamente era sacrificado animais no Antigo Testamento, quem que representava esse animal? Esse sangue representava o sangue de Jesus, irmãos. Então, desde o Antigo até o Novo Testamento, remete-se à pessoa de Jesus Cristo, porque é a figura central da palavra de Deus. Então, entendemos que o Filho ele executa a obra expiatória, né? E o Espírito Santo aplica os benefícios da salvação. Tito, capítulo 3, versículo 5, e Romanos 8, 16. Tá? Muito bem. Então, entendemos que a unidade, né? A Trindade, ela faz com que Deus, ele ao mesmo tempo, ele é uma essência, só que também em unidade, né? Mas só que ele é triuno em pessoa. Unidade, essa questão de essência, como eu falei para vocês, que eles concordam entre si. É um espírito de unidade, assim como também é pregado por Paulo em uma das suas cartas, que a igreja precisa ter um espírito de unidade, ou seja, não discordar um dos outros, mas sim estar em concordância. Isso significa unidade. Ter a mesma opinião, ter a mesma ação, ter a mesma atitude. A igreja de Cristo precisa ser assim, unida, unidade, diferente de união, tá? Então nós temos que ter essa mesma unidade que Deus Pai, Filho e Espírito Santo atuam também na palavra de Deus. Capítulo de número 2, a pluralidade da unidade no Antigo Testamento. Pode ler para mim, por favor? O Antigo Testamento aponta para uma pluralidade dentro da unidade divina. O nome hebraico Elohim, plural do Eloá, é utilizado para designar o Deus único de Israel. No princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. No texto, o sujeito está no plural, enquanto o verbo criou está no singular, indicando uma pluralidade pessoal em uma única essência divina. Essa estrutura gramatical incomum reaparece em outros textos bíblicos. Essas passagens evidenciam que o monoteísmo do Antigo, Testamento não nega a Trindade, mas admite pluralidade interna na divindade. Assim sendo, a doutrina da Trindade não contrária à unidade de Deus conforme revelada nas Escrituras, mas a completa e a qualifica. Amém, irmãos. Então, nós entendemos aqui acerca dessa pluralidade, né? Gostaria que Deus pudesse abençoar, né, a vida, Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que assistem, né, que estão presentes. Estou vendo aqui o comentário da minha irmã Shirley. Deus possa abençoar a sua vida, minha irmã Shirley, todos vocês que assistem. Posteriormente vão assistir, que a gente vai republicar esse vídeo no canal Entendimento da Bíblia, que é o canal do YouTube. Caso você queira nos seguir lá, fique à vontade, para você também ver os demais conteúdos de ensinos bíblicos e também conteúdos dos cultos, né, os cultos que nós realizamos nas quartas-feiras, 19h30, o qual você também é nosso convidado, nossa convidada para estar conosco louvando o Senhor, tá bom? Então a gente entende aqui essa pluralidade acerca de 3 pessoas, né? Essa pluralidade no Antigo Testamento também reflete, né, o
o verbo no plural, né? Em algumas passagens bíblicas, esse verbo ele está no plural, quando os três, ou seja, as três pessoas decidem fazer algo, uma ação, e aí coloca-se o verbo no plural. Então entendemos que quando esse verbo está no plural, ali no Antigo Testamento, muitas vezes esse plural é porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo decidiram uma ação. Então três pessoas, senão não havia colocado no plural e sim havia colocado no singular. E aí entendemos também esse significado da Trindade. Por exemplo, aqui no princípio criou Deus, que é Elohim, né? Os céus e a terra. Gênesis 1:1. Então, Elohim, ele é o nome hebraico, que é o plural de Eloá. Então, já está no termo hebraico aqui, o Elohim, né? Ele é o plural de Eloá. Então, no princípio, criou Deus, que significa Elohim, que é plural. Então, nós entendemos que quem criou aqui é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Já entendemos. Olha como que é interessante nós entendermos o significado original da língua da palavra de Deus, que é o original, que é o hebraico. O Elohim significa plural. E Eloá, que é o singular, é uma pessoa, Eloá. Elohim, vamos dizer aqui, que são as três pessoas. Então, no início, ou seja, Elohim, que é Pai, Filho e Espírito Santo, criaram, né, os céus e a terra. Tá, muito bem. E indica que há uma pluralidade de pessoas, né? São três pessoas, uma única essência divina. E existe também essa estrutura gramatical em outros textos. Por exemplo, Gênesis capítulo de número 1 e o versículo de número 26, que nós inclusive lemos esse texto em lição anterior. Tá? Gênesis capítulo de número 1 e o versículo de número 26. O que vai falar? E disse Deus, façamos. Olha só o verbo aqui, no plural novamente. Façamos o homem. Por que façamos o homem? Porque estava aqui as pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles decidiram, em ação conjunta, fazer esta obra. Façamos o homem a nossa. Olha o nossa de novo. Nossa é um pronome plural. Nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domínio sobre os peixes do mar, sobre os aves do céu, etc. Enfim, nós vemos aqui a pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos nossa, né? Nossa imagem, nossa semelhança. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão em conjunto, concordando em fazer o homem. Nós, os seres humanos. Então, ali nós entendemos a pessoa da Trindade. Então a gente vê essas passagens e outras mais da Bíblia Sagrada, não vou citar, não vamos citar mais aqui, mas se você quiser tem registro também em Gênesis 3:22, em Gênesis 11, verso 7, em Isaías 6, verso 8, que também vai confirmar essa pluralidade, essas três pessoas em ação conjunta, que entendemos ser a pessoa de Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas aqui. Então essas passagens evidenciam que esse monoteísmo do Antigo Testamento, ele não nega a Trindade. Então o Antigo Testamento ele não nega também a Trindade. Então a doutrina da Trindade, ela não contraria a unidade de Deus. Como eu falei para os irmãos, é interessante que nós devemos frisar isso aqui. Eles atuavam em unidade. Unidade é comum, um acordo. Tá? E por isso que algumas pessoas discordam de que Deus é três pessoas, mas na verdade é porque eles concordavam em todo o tempo, em todas as suas missões, em todas as suas ações. Mas sim, existem as pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas. Tá? Tópico de número 3, subtópico, pode ler minha esposa, por favor. A Trindade explícita. A Trindade explicitada no Novo Testamento. A Trindade não é vista como três deuses, mas como três pessoas em um único Deus. Por exemplo, na fórmula batismal, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O substantivo singular nome indica uma só essência seguida por três pessoas distintas. O
mesmo ocorre na bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Esse texto associa as três pessoas de modo equitativo. Ainda as Escrituras afirmam que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo. Aqui a participação das três pessoas divinas na obra da salvação é nitidamente evidenciada, e Paulo acrescenta: há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Essa trindade, Espírito, Senhor e Deus Pai, reflete, obviamente, a estrutura trinitária da divindade. Amém, irmãos. Então entendemos aqui que Deus, ele tem a mesma essência, porém são pessoas distintas. A mesma essência, chamada Deus, Deus em essência, é o Deus, o único Deus. Entendemos? Existe um único Deus. Muito bem, mas dentro dessa essência existem três pessoas: Filho, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós falamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo também, que esta palavra Deus entendemos que é a mesma essência, mas três pessoas distintas. Gostaria que vocês entendessem assim. Muito bem, então a Trindade, ela não é vista como três deuses. Não existe uma confusão. Porque se nós colocarmos como três deuses, não seria o monoteísmo. Seria como muitas religiões pagãs, que a própria Bíblia cita, que é o politeísmo, diversos deuses. Ou seja, eu quero servir Jesus de um jeito, eu quero servir o Espírito Santo de outro jeito, e eu quero servir a Deus Pai de outro jeito. Não, você serve apenas um único Deus, para que não haja confusão na mente das pessoas, que existem vários deuses, e eu também posso adorar outros deuses, já que Deus permite que eu adore três deuses. Então não coloque essa confusão na sua mente. Existe um único Deus em essência, todavia existem três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque cada uma dessas pessoas cumpre a sua missão. Cada um cumpre a sua missão. E aí nós entendemos a missão aqui, basicamente, que nós vamos também falar melhor de cada uma dessas missões nas demais lições que vão vir aqui nesta revista. Muito bem, então a gente vê que, por exemplo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Mateus 28, 19, substantivo singular, indica uma só essência, seguida por três pessoas distintas, né? Mateus 28, versículo 19, né? E ocorre também na bênção apostólica. Aí aqui, quando o pastor lá, ele faz a bênção apostólica, ele fala sobre a graça que está relacionada a Jesus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala do amor que está relacionado a Deus, entendemos como Deus aqui, Pai, e a comunhão do Espírito Santo, ou seja, a comunhão que é a terceira pessoa, o Espírito Santo, com todos vós. Muito bem, quando se faz a bênção apostólica, existe registro. Caso ainda você não viu, esse registro está em 2 Coríntios 13, 13. E quando nós falamos sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo em essência, em Mateus 28, verso 19, diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então você não batiza somente, né, ou do Pai, ou do Filho e do Espírito Santo. Você batiza no nome dos três, os três ao mesmo tempo. Porque o batismo é concordado com as três pessoas. Então você precisa citar essa concordância do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nós concordamos com isso. É mais ou menos isso. Nós chancelamos isso. Então batize em nome dessas três pessoas. Muito bem. Então ainda as Escrituras afirmam que fomos eleitos segundo a presciência de Deus, né? Santificação do Espírito
e a obediência da aspersão do sangue de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo de número 2. Novamente, nós vemos aqui a missão especificamente de cada um. 1 Pedro 1 e o versículo de número 2. Vou repetir aqui, ó. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Quem que nos elege? Deus Pai. Nós somos eleitos pelo Pai. E a segunda parte aqui, ó, em santificação do Espírito. Quem que está santificando, nos santificando? O Espírito. Nós somos santificados em Espírito, pelo Espírito, na verdade aqui, ó. A santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue. Aqui é mais fácil entender, né? A aspersão do sangue. Qual que foi o sangue aspergido? Né? O sangue de Jesus. O que era a aspersão? Jogava-se o sangue nas pontas do altar no Antigo Testamento. E o que aconteceu na cruz do Calvário? O sangue ele foi aspergido, foi derramado o sangue diante do altar, que era uma vez única, que era para ter sido feita, e aí foi feita realmente pela pessoa de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, a aspersão do sangue, ou seja, o sangue foi derramado e foi cumprido o holocausto, o propiciatório, a propiciação, o sacrifício foi definitivo, a obra redentora. Então, quem asperge o sangue é a pessoa de Jesus Cristo, que é o cumprimento também do Antigo Testamento. Então, aí nós entendemos esse subtópico de número 3. Agora nós vamos para o tópico de número... tópico de número 3, né? O subtópico 3 do tópico 2 nós terminamos, agora vamos para o tópico de número 3. A relevância da Trindade para a fé cristã. Para minha esposa continuar. Desenvolvimento doutrinário da Trindade. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Ela emerge das Escrituras como a revelação progressiva do Deus vivo. Sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da Igreja. O Concílio de Nicéia proclamou que o Filho é da mesma substância do Pai, condenando a ideia de que ele fosse uma criatura exaltada. O Concílio de Constantinopla completou a formulação trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo desde os primeiros séculos. Estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade em Deus, sem confundir a identidade de cada pessoa divina. Assim aprendemos que o Pai eterno e não gerado é a fonte, o Filho é gerado do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Desse modo, o apóstolo Paulo ensina a natureza trinitária da espiritualidade cristã. O cristão ora ao Pai, por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Amém, irmãos. É interessante nós falarmos isso, por quê? Porque o inimigo, o diabo, Satanás, ele sabe muito bem qual que é o poder do nome de Jesus. E qualquer oração que você fizer, você tem que dirigir ela para o Pai, Deus Pai. Entenda isso, tá? Por quê? Porque no final de uma oração, muitas pessoas elas usam o termo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a oração não é assim para ser feita. Você ora a Deus Pai, tá? Em Espírito, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele recebe essa oração e muitas vezes ele decodifica ela, porque o Espírito Santo, na palavra de Deus, ele nos fala que mesmo em gemidos inexprimíveis, ele ouve, traduz, melhor dizendo, a nossa oração e leva para o Pai. Então a sua oração é levada para o Pai pelo Espírito Santo.
E no nome de quem que nós fazemos a nossa oração? É no nome de Jesus. Você fala, Pai, eu peço isso em espírito, você está pedindo, o Espírito Santo ele vai ouvir o que você está dirigindo, as suas palavras ao Pai, e aí no final você vai finalizar em nome de Jesus, Filho. É necessário que eu faça isso, irmãos. Por quê? Porque existem muitos outros tipos de doutrinas e ensinamento, e inclusive o diabo tem colocado, às vezes, a sua forma maligna de que as orações não sejam ouvidas, porque está sendo feita uma oração de uma forma incorreta. E a oração tem que ser dirigida ao Pai, em espírito, pelo Espírito Santo, e você faça ela em nome de Jesus. Entenda isso. Você, cristão, entenda isso. A sua palavra, a sua oração, ela tem um objetivo. Ela precisa chegar a esse objetivo. E é dessa forma que ela chega no objetivo, aquilo que você pede. Tá? Muito bem. Então, nós entendemos aqui, no subtópico de número 3, a relevância da Trindade para a fé cristã. Tá? A doutrina dessa Trindade que nós estamos falando aqui não é uma elaboração tardia. Existiram várias correntes no decorrer das épocas de que não existia essa Trindade e que não existiam essas três pessoas, mas hoje nós acreditamos, depois de muitos estudos, de muitos pensamentos, né, porque às vezes as pessoas confundiam, assim como eu estou falando para vocês, acerca da unidade, porque eles concordam entre si, o Pai, o Filho e o Espírito Santo concordam entre si, e muitas vezes as pessoas acreditavam ser apenas só uma pessoa, e aí teve muitos tipos de ensinamentos antigos, né? E aí hoje nós entendemos realmente e definitivamente que existe as três pessoas e uma essência. Por isso que Paulo fala a um só Deus, a um só Espírito, a um só Senhor. Que entendemos que nós devemos adorar ao único Deus. Por isso, porque nós temos que adorar o único Deus em essência. Todavia existem as três pessoas, porque cada um cumpre a sua finalidade, a sua missão e sua ação para com os homens. O Deus Pai cumpre a sua missão, o Deus Filho cumpre a sua missão e o Deus Espírito Santo também cumpre a sua missão. Ou seja, cada um tem uma missão e uma ação diante de nós, os homens, para sermos salvos. A obra redentora através dessas pessoas. Muito bem? Então a gente acredita que na Escritura a revelação ela progressiva de Deus, né? Sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da igreja. Aí tem aqui o Concílio de Nicéia, que ele fala que o Filho era da mesma substância, né? E aí depois do Pai condenando a ideia de que ele fosse uma criatura exaltada. Então aí nesse Concílio de Nicéia existiu esse doutrinamento, esse ensinamento, que é um ensinamento confuso, né? Que não foi aceito. Depois tem o Concílio de Constantinopla, lá em 381 depois de Cristo, que ele fala sobre a formulação trinitária, ao afirmar a divindade do Espírito Santo. Aqui já afirma que existe um Espírito Santo. E é interessante que nós vamos falar também do Espírito Santo, que o Espírito Santo, irmãos, ele não é apenas uma força. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, porque a palavra de Deus fala que ele é o Consolador. E quem tem o poder de consolar alguém é uma pessoa. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. E você conversa com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Se você for ver no livro dos Atos dos Apóstolos, poderíamos dizer que esse nome desse livro poderia ser chamado Atos do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que dirige tanto Paulo quanto os demais apóstolos a realizarem as suas ações ali naquele livro, tá bom? Então, a pessoa do Espírito Santo, ela instrui o ser humano também a saber como se portar diante de Deus e diante dos homens. Então, a pessoa do Espírito Santo, e não uma força, não uma outra tipo de definição que qualquer corrente venha defendê-la, tá? E sim uma pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo. Então, desde os primeiros séculos, os estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade em Deus, sem confundir a identificação de cada pessoa. Então, aprendemos que o Pai eterno, ele não é gerado. Deus sempre existiu.
Deus sempre existiu. Então, ele não é gerado. Por isso que está falando aqui que ele não é gerado. Ele sempre existiu. Né? Não existe um princípio. Ah, quem criou Deus? Não existe. Deus toda a vida existiu. Porque senão, se a gente for falar que Deus foi criado por alguma coisa, aí nós vamos cair na mesma teoria do Big Bang, que muitos falam, de uma coisa que veio e o ser humano foi criado disso, daquilo, de uma essência. Aí vem as filosofias, que Paulo fala, filosofias vãs, que eu chamo isso, né? São os doutrinamentos errados e até mesmo pecaminosos, né, irmãos? Então entendemos que Deus, o Deus Todo-Poderoso, sempre existiu, tá? Aí ele não foi gerado. E a fonte que o Filho, ele foi gerado do Pai. O Filho foi gerado do Pai. O Filho unigênito, ou seja, Deus Pai gera o Filho unigênito, Jesus. O Filho é gerado do Pai. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, aqui está falando mais ou menos essa definição. O Espírito Santo ele é gerado do Pai e do Filho. Tá? Então, desse modo, o apóstolo Paulo ensina a natureza trinitária da espiritualidade cristã. O cristão ora ao Pai por meio do Filho, né, no poder do Espírito Santo. Muito bem, Efésios 2, 13 e 18. Né? Gostaria que minha esposa pudesse pegar essa passagem para nós, Efésios 2, 13 e 18. Né? Efésios 2, 13 e 18, que diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Jesus Cristo, chegaste perto. Pelo sangue de Jesus, chegaste perto. Versículo 18 diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Temos acesso ao Pai em Espírito. Porque nele, na pessoa de Jesus, nós temos acesso ao Pai em Espírito. Muito bem. Talvez um pouco confuso de você entender, mas cada um tem a sua missão. Os três agem para que a sua oração ela chegue até Deus. Deus Pai vai receber a sua oração, né? O Senhor, em nome de Jesus, que você vai fazer a sua oração. E você faz essa oração em Espírito. E o Espírito Santo, ele recebe a sua oração e leva ao Pai. E traduz ela da melhor maneira possível para saber aquilo que você precisa receber e aquilo que você precisa fazer Deus entender aquilo que você está querendo falar e expressar a Ele, tá bom? Subtópico número 2, implicações doutrinárias. A negação da Trindade resultou em heresias. O triteísmo, crença em três deuses separados, viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a existência de um só Deus. O unitarismo afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo. Contrariando as Escrituras que ensinam a divindade de ambos, o unicismo ou modalismo ensina que Deus se manifesta em três formas sucessivas. Porém, no batismo de Jesus, está claro que as três pessoas são distintas e se manifestaram simultaneamente. Assim sendo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. A compreensão distorcida dessa doutrina tem sérias implicações para a salvação. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo Deus que se revela. Amém, irmãos. Nós temos que explicar um pouco disso aqui, porque na verdade o tempo é curto também para a gente explicar. Mas resumindo esse tópico subtópico de número 2 aqui, do tópico de número 3, da relevância da Trindade para a fé cristã, existem ainda hoje, né,
Já existiram e continuam a existir várias correntes, vários tipos de ensinamentos, doutrinamentos errôneos acerca da palavra de Deus. E nós temos que explicá-los em poucos detalhes aqui, mas que existiram e ainda continuam a existir essa negação da Trindade, essa negação do Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Resultou em várias heresias. Por exemplo, aqui o triteísmo, que é uma dessas correntes, né? Que é uma corrente que fala sobre 3 tipos de deuses. E nós não temos 3 tipos de deuses. A Trindade, ainda que seja a Trindade, 3 pessoas, é um único Deus. Como nós falamos aqui, Deus, essência. Nós temos um único Deus em essência. Paulo falou que existe um único Senhor, um só Espírito. Então nós entendemos como um, em essência, na pessoa do Pai, Filho e do Espírito Santo. Tá? E aí viola uma unidade. Né? Esse tipo de crença desse triteísmo viola a questão da unidade. Então significa que cada um tem uma concordância, eu faço aquilo que eu quero, já que eu sou um Deus. Se eu sou um Deus, eu faço aquilo que eu quero, eu não preciso depender do outro Deus. Né? O outro Deus, se quiser, ele tem a sua opinião e faz o que ele quiser. Não, mas existe essa unidade. E por isso nós também, como Igreja de Cristo, temos que estar em unidade. Aquilo que nós discordamos deve ser avaliado pela igreja para saber se está conforme a vontade de Deus, para colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Existiram várias pessoas na Bíblia que discordaram de alguns doutrinamentos da palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento. O que ia acontecer com essas pessoas? Infelizmente, você vai ver que elas não tiveram bons fins. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com o disseminar, né? Vamos dizer assim, disseminar ensinamentos errados, disseminar coisas que não provêm de Deus, que não são conforme a palavra de Deus. Esse triteísmo, se você for se aprofundar nele melhor, você vai entender que é um tipo de ensinamento errôneo. Nós vemos também que a unidade, a Bíblia revela a existência de um só Deus, 1 Coríntios 8:6, né? O unitarismo afirma que somente o Pai é Deus. Outra corrente aqui é o unitarismo, que fala somente que Deus, Pai, é o único Deus, é o verdadeiro Deus. E eles tiram a pessoa de Cristo, de Jesus Cristo e do Espírito Santo como divinos. Eles não colocam a divindade na pessoa de Jesus Cristo e o Espírito Santo. Também uma corrente errada. Nós rebatemos essa corrente. Porque tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são pessoas, mas têm a mesma essência divina. 1 Coríntios 8:6? 8:6, isso. 1 Coríntios 8 e o verso 6. Então nós entendemos que Deus é a mesma essência, mas as pessoas existem. Pai, Filho e Espírito Santo, que contraria a Escritura, que ensina a divindade desses dois também, que nós já vamos ver aqui esta passagem. Que nós, antes vamos ler aqui a passagem de 1 Coríntios 8:6, que vai falar sobre a existência de um único Deus. 8:6, que diz assim: todavia para nós há um só Deus, essência, como nós falamos aqui, tá? O Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Então nós adoramos Deus em essência como um único Deus, para que não exista um politeísmo, que são vários deuses. Não são vários deuses, é um único Deus, um único Senhor. Nós adoramos esse Deus em essência, mas nós entendemos das 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E continuando aqui no unitarismo, para rebater essa corrente que acredita que Jesus e o Espírito Santo não são Deus, nós temos a passagem de João, capítulo 1, versículo 1, e Atos, capítulo de número 5, versículo 3 e 4. João 1 e 1, que nós, inclusive, nós lemos, né? João 1 e 1, bem no começo da lição, que fala aqui, ó, no princípio era o verbo. Como eu falei para os irmãos, o verbo é Jesus, tá?
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Quem que estava com Deus? Jesus. E o Verbo era Deus. Então nós entendemos que o Verbo, Jesus, também é Deus. Então não se nega a divindade de Jesus. Agora vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 3 e o versículo de número 4. Tá? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 3 e o versículo de número 4, que diz assim, ó, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. A Deus quem? Espírito Santo, irmãos. Então, o Espírito Santo aqui, ele recebeu a informação de Ananias, uma informação mentirosa, e há uma atitude a ser tomada. Ali, nós vemos que Ananias, depois da sua esposa Safira, eles morrem. Então, o Espírito Santo aqui, nesse papel de Deus, também trouxe essa informação para nós. Ele fez esta ação, e aí, resumindo, entendemos que o Espírito Santo também é Deus. Muito bem. Então, aí outra corrente, unicismo ou modalismo, né? Algumas falam unicismo e modalismo. O que eles ensinam? Eles ensinam que Deus se manifesta em 3 formas sucessivas. No batismo de Jesus está claro que as 3 pessoas são distintas. O unicismo aqui não vamos detalhar, mas ele fala que ensina que Deus se manifesta em 3 formas sucessivas, né? Um atrás do outro, sucessivamente, né? Mas nós entendemos que a manifestação ela é simultânea, Mateus 3, 16 e 17, que nós vemos também aqui, Mateus 3, 16 e 17, que nós entendemos as 3 pessoas ao mesmo tempo, e não sucessiva. Primeiro vem um, é como se nascesse um, depois nascesse o outro, depois nascesse o outro, cada uma é etapa. Não, esse aí é o unicismo ou modalismo que acredita assim, mas nós acreditamos que eles agem de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo. Mateus 3, 16 e 17 diz assim, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Então, simultaneamente, nós vemos as ações dos 3 aqui, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, as 3 pessoas. Deus, essência de Deus aqui, em 3 pessoas, simultaneamente. Então, rebatemos também essa corrente do unicismo ou o modalismo. Então, acreditamos que é um monoteísmo bíblico, que mono significa um Deus, tá? Um monoteísmo bíblico, nós acreditamos, que há um só Deus que subsiste em 3 pessoas distintas. A compreensão distorcida desses doutrinamentos, de sérias complicações para a salvação eterna, inclusive. Tá? A vida eterna é esta, que conheçam a Ti por um único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. João 17, e o versículo 3. Então, a doutrina da Trindade ela é inseparável do Evangelho. Por isso que nós temos que entender que o Evangelho ele também defende a doutrina da Trindade. Irmão, nós vamos encerrar. Nós queremos louvar a Deus pela vida de vocês. Está encerrando aqui a lição de número primeira lição. A lição de número 2, melhor dizendo, nós vamos falar sobre o Deus Pai. Nós vamos falar sobre o Pai, tá bom? E depois a lição de número 3 vai falar sobre o Pai enviou o Filho. E aí as sequências das lições vamos falar continuamente com os irmãos. Então, nós vamos falar sobre o Deus Pai, que é a próxima lição. Então, muito obrigado por todos vocês que assistiram até aqui. Louvamos a Deus pela vida de vocês. Caso você queira fazer o seu pedido de oração, caso você queira cooperar conosco um dia, a gente pode passar o endereço aqui do culto que nós fazemos nas quartas-feiras, às 19h30, aqui o endereço da nossa casa, você que é de Campo Grande, MS. E se você quiser ver esses vídeos também, tanto pelo Facebook, porque ele fica por um tempo no Facebook,
E também colocamos ele no canal do YouTube, que é o canal Entendimento da Bíblia. Digita lá Entendimento da Bíblia, a gente pode mandar o link também, se você quiser, só mandar no privado para nós, a gente vai mandar para você o link desse canal. E você também vai ver não somente esse vídeo, mas os demais vídeos de estudos anteriores e os que vão vir futuramente, e também os cultos que nós também gravamos às quarta-feira. Lembrando também que esses mesmos cultos de quarta-feira, nós também gravamos ele pelo Facebook, se você quiser acompanhar a live deste culto às 19h30 na quarta-feira, aqui no horário de Campo Grande, MS. Muito obrigado, Deus possa abençoar. Gostaria que minha esposa fizesse as considerações finais ou também mais algum comentário da lição. Certo. Então tá, irmãos. Então vamos agradecer a Deus. Vou pedir para minha esposa dirigir em oração para nós encerrarmos. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por mais este dia, Senhor, de podermos aprender da tua palavra, de podermos também semearmos, meu Deus, a tua palavra, que possa ficar em nossos corações, nos corações de cada um que assiste, Pai, que compartilha da palavra do Senhor, e que o Senhor possa, meu Deus, fortalecer, guiá-los no teu Espírito Santo, porque nós precisamos do Senhor dia após dia para vencer todas as coisas, Pai, que vêm contra as nossas vidas. Então, por favor, nos ensina a resistir, nos ensina, meu Deus, a sermos guiados pelo teu poderoso Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja conosco, nós te agradecemos. Amém. Amém. Então, que Deus possa abençoar. Nós vamos encerrar a live. Muito obrigado. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.